Bom dia a todos. Eu vou dar início à sessão de defesa de dissertação do aluno Rafael Bruno Rocha Tolentino. O Rafael, ele é bacharel em farmácia, farmacêutico formado pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais. Ele foi nosso aluno do programa de residência em farmácia clínica, aqui no Hospital das Clínicas, e se matriculou no programa de mestrado profissional, né? Da disciplina de infecções relacionadas à assistência à saúde do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias aqui da Faculdade de Medicina da USP. Ele se matriculou no dia 20 de fevereiro de 2020 e hoje ele vai apresentar a dissertação do trabalho, cujo título é a avaliação da organização de programas de uso racional de antimicrobianos e atuação do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva do Estado de São Paulo. Então, para a avaliação do trabalho, nós temos como convidados para compor a banca, doutora Cristiane Rodrigues. Doutora Cristiane, ela é médica e infectologista, aqui pelo programa da disciplina. Ela é mestre e doutora em Ciências da Saúde, também aqui pelo mesmo programa, e trabalhou como médica assistente aqui no Instituto Coração, do Hospital das Clínicas, de 2003 a 2021, e atualmente atua como coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital DASA Santa Paula, em São Paulo. O professor Leandro Santos Cardinal é farmacêutico, é mestre e doutor em farmácia na área de uso racional de antimicrobianos pela Unifesp, e atualmente trabalha na AstraZeneca como consultor farmacêutico. E o professor Lauro Vieira Perdigão Neto, que é médico infectologista também, mestre e doutor em doenças infecciosas e parasitárias, aqui também pelo programa. Ele é orientador da pós-graduação pelo programa, pelo nosso programa aqui na disciplina, e atualmente ele é diretor médico do Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, no Ceará, e está participando da banca à distância. Então, eu vou convidar os membros da banca presentes para, aliás, nesse momento, eu acho que é melhor a gente assistir a aula daqui. Eu vou convidar o Rafael para apresentar. Da dissertação é a avaliação da organização de programas de uso racional de antimicrobianos e a atuação do farmacêutico clínico em unidade de terapia intensiva de adultos em hospitais do Estado de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Ícaro Bolchovisky. E na introdução, eu trouxe conceitos que nos auxiliaram no direcionamento do estudo, né, do nosso trabalho. E um deles é a resistência antimicrobiana. Então, o que é a resistência antimicrobiana? É a capacidade natural das bactérias evoluírem geneticamente para combater os antibióticos, combater as drogas. E eu trouxe também essa figura aqui que retrata os mecanismos de ação da bactéria, que é alteração de permeabilidade, bomba de efluxo, mecanismo enzimático e alteração do sítio de ação. E aí, quando nós falamos de resistência antimicrobiana, nós temos que lembrar também que a resistência, ela se espalha. E aqui, essa figura da CDC, ela nos mostra que 1 bilhão de pessoas com as viagens intercontinentais, a cada ano, e lá nos Estados Unidos, mais de 350 milhões de pessoas chegando por diversos pontos, isso ajuda, isso fortifica, né, a disseminação da resistência antimicrobiana. Essa outra figura também nos retrata isso, as instituições de saúde, a contaminação animal, contaminação de alimentos, transmissão cruzada, pressão seletiva devido ao uso de antibiótico. E quando essas bactérias, né, quando tem a resistência antimicrobiana, e que ela surge e multiplica, isso se espalha por diversos países. E por que isso acontece? Como isso acontece? Utilização inadequada dos antibióticos na saúde humana e animal, práticas inadequadas de controle de infecção na prestação de cuidados de saúde, medidas sanitárias insuficientes na comunidade e ausência de desenvolvimento de novos antibióticos.
E aqui, o documento da IDSA, Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, e uma parcela desse montante, 1,8 bilhões, é destinado aos antimicrobianos. Veja bem, não estou fazendo juízo de valor, mas pensando que a resistência antimicrobiana é uma das 3 ameaças globais, será que não deveria existir mais desenvolvimento e pesquisa? E quando nós falamos de impacto sobre infecções adquiridas na comunidade e hospitais, um ser humano que tem uma infecção respiratória, uma infecção urinária, que faz o tratamento com um medicamento, né, um tratamento convencional, a resistência ela pode avançar e essa pessoa ter um tratamento mais complexo. E isso no âmbito hospitalar aumenta a taxa de morbimortalidade dos pacientes internados. Essa figura aqui, ela nos mostra o risco de morte quando nós comparamos a resistência de antimicrobianos versus a não resistência. E veja bem, mais do que o dobro por causa da resistência antimicrobiana, dobro de morte. Bom, as estratégias, né, como que nós fazemos para, que tem aí de documento nas organizações mundiais, organizações nacionais e estaduais, como estratégia de contenção da resistência antimicrobiana. Nós temos aqui um plano de ação global da Organização Mundial de Saúde, que desde 2015 alerta para essa crise. Nós temos o relatório aqui, GLASS, né, do Sistema de Vigilância. Nós temos também esse fundo aqui de pesquisa e desenvolvimento, que direciona verbas para o desenvolvimento de antibióticos. Nós temos o livro da Organização Mundial de Saúde, que também direciona mais de 30 tratamentos adultos e pediátricos, o Plano de Ação Nacional, que é do Ministério de Saúde, notas técnicas da Anvisa, e nós temos também o documento da Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares no Estado de São Paulo, que desde 2004 recebe, acompanha, valida e divulga os indicadores de infecção relacionados à assistência à saúde, indicadores de consumo de antimicrobianos e infecções da UTI. Bom, e falando nessas estratégias, uma dessas estratégias é o programa de uso racional de antimicrobianos, Stewardship, ou Programa de Gestão de Uso de Antimicrobiano, que são ações estratégicas organizacionais promovem o uso adequado do antimicrobiano através de implantação de intervenções baseadas em evidências. E o que a gente tem que ter nesse programa? Liderança, protocolos, diretrizes, um laboratório de microbiologia clínica, ações específicas voltadas não somente para o uso racional do antimicrobiano, mas também para o público, né? Dentro do programa de uso racional de antimicrobianos, eu trouxe esse guideline aqui da IDSA, da Sociedade de Doenças Infecciosas da América. Esse documento é de 2007, mas ele é muito importante, continua, e ele valida as atividades do profissional farmacêutico dentro do programa. Ele valida, ele aponta ações, funções do farmacêutico e classifica o farmacêutico como A3 dentro das recomendações e diretrizes no sistema GRADE. Bom, aqui é uma revisão de 2022, também do papel do farmacêutico no programa. Essa revisão ela é bem interessante, porque ela traz as atuações, obstáculos e soluções desse profissional no programa, e das atuações, eles citam participação na elaboração de guias locais, otimização do uso de antimicrobianos com base em propriedades PK/PD, realização de auditoria prospectiva da prescrição médica com feedback ao prescritor. Tem alguns obstáculos, né? A escassez do profissional farmacêutico com especialidade em doenças infecciosas no mercado, profissionais resistentes às sugestões do farmacêutico durante rondas multiprofissionais. E isso nós percebemos muito, principalmente nas sugestões de dose, a escassez de planos de educação continuada para o farmacêutico. A gente voltando, e nós estávamos falando dos obstáculos. Veja bem, escassez de planos de educação continuada para o farmacêutico,
E temos soluções, né? O compromisso aí da liderança hospitalar em apoiar recursos financeiros, centros formadores de profissionais com especialização em doenças infecciosas e integrar o profissional dentro do programa. Aqui também nós temos uma cultura de que talvez o farmacêutico não seja tão visto dentro da assistência clínica, então é importante que isso seja valorizado também. E pensando nisso, nos nossos objetivos, investigar em que medida este profissional ele está inserido dentro da terapia antimicrobiana no programa de uso racional de antimicrobianos. O nosso objetivo primário é avaliar a atuação do farmacêutico clínico em programas de uso racional de antimicrobianos, que nós chamamos de PURA, em unidade de terapia intensiva, adulto do Estado de São Paulo, e os objetivos secundários de descrever o nível de organização do PURA em UTI de adultos do Estado de São Paulo, descrever o nível de inserção do farmacêutico no PURA e correlacionar a inserção do farmacêutico do PURA com o consumo de antimicrobianos em UTI de adultos do Estado de São Paulo. O nosso estudo é transversal, do tipo inquérito. Nós desenvolvemos um questionário eletrônico com apoio do software REDCap, que foi desenvolvido pela Universidade de Vanderbilt, e ele é um software que captura dados eletrônicos e tem parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, nós criamos um link. Esse link ele foi enviado para as instituições parceiras através da... Nós tivemos um apoio muito importante da Divisão de Infecção Hospitalar e Controle e Centro de Vigilância Epidemiológica, que desde 2004 atua aqui no estado de São Paulo. Fizemos a validação desse inquérito na reunião do Comitê de Infecção Hospitalar do estado de São Paulo, e em junho de 2022 nós enviamos para as instituições parceiras do estado de São Paulo. Esse inquérito ele ficou disponível durante 3 meses, e durante 3 meses nós enviamos lembretes quinzenais para alertar, né, as pessoas, lembrarem as pessoas de preencherem. E pedimos também que todos assinassem o termo de anuência, e colocamos que seria interessante que um profissional alocado no Serviço de Controle de Infecção preenchesse o inquérito. E como nós criamos esse inquérito? Bebemos de fontes muito ricas, Anvisa, Plano de Ação Nacional, o próprio guideline da IDSA e o trabalho de mestrado da nossa colega Silvia, sob orientação da doutora Maura, que também fala do Programa de Uso Racional do Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo. Então, nossas perguntas nós dividimos em 5 delineadores. O delineador 1, identificação do hospital. O delineador 2, caracterização do hospital área de apoio. O delineador 3, estratégias de uso racional e adequado. Delineador 4, métricas do programa. Delineador 5, atuação do farmacêutico na instituição. Esses dados do REDCap, eles foram exportados na planilha CSV para o EPINFO, e nós analisamos, fizemos análise estatística no EPINFO. E aí, nos resultados, o CVE, um Centro de Vigilância Epidemiológica, que nos apoiou juntamente com a Divisão de Infecção Hospitalar, enviou o convite para 425 instituições. Nós temos em São Paulo aproximadamente 800 hospitais cadastrados no CNES, destes 425 possuem UTI. Então, o CVE encaminhou esse convite para essas instituições, 300 instituições acessaram o nosso questionário, mas somente 103 completaram o preenchimento do questionário. Nós excluímos 14 porque por conta dos critérios de inclusão, são hospitais de cuidados agudos com menos de 5 leitos de UTI, então nosso N ficou de 89. E no delineador, na identificação das instituições quanto à natureza e especialidades, nós tivemos uma abrangência equilibrada entre as instituições públicas, filantrópicas e privadas.
Na categorização das UTIs, as predominantes foram cirúrgica, coronariana e neurológica. A média de leitos foi de 128 leitos. Quando nós questionamos nas características do apoio, características do hospital e área de apoio, quando nós perguntamos sobre recursos humanos dedicados ao programa, 70% dessas 89 instituições responderam que possui sim recursos humanos no programa e que dentro desse N de 62 instituições, 94% possuem farmacêuticos dedicados ao programa. Quando nós questionamos as estratégias de uso racional de antimicrobianos adotadas pelas instituições, 76 responderam que possuem profissionais do PURA auditando periodicamente os protocolos de uso de antimicrobiano, mas somente 48% divulga esses indicadores do programa para os profissionais da instituição. Quando nós questionamos sobre os instrumentos que são utilizados para a coleta dos dados, foi uma pergunta aberta, então nós tivemos hospitais que responderam que utilizam planilha de Excel e formulário de papel, e possuem sistema próprio na instituição, ou que tem um software comercial que é integrado ao sistema da instituição. Dando sequência nas estratégias de uso racional, quando nós questionamos sobre os protocolos e diretrizes utilizados para orientar o uso de antimicrobianos com base no perfil epidemiológico, nós tivemos aqui infecção da corrente sanguínea, pneumonia hospitalar e infecção do trato urinário, foram os predominantes com 99%, 99% e 97%, mas somente 74 instituições responderam que possuem esses protocolos e não 89. Quando nós questionamos sobre os critérios utilizados no monitoramento das métricas do programa, 89 instituições responderam que sim, que monitoram o consumo de antimicrobianos, 64 avaliam custos relacionados ao consumo de antimicrobianos, 85 monitoram o consumo de dose diária definida, 46 monitoram o consumo de dias de terapia. E quando questionamos sobre o monitoramento das bactérias multiresistentes nas instituições, apenas 87 instituições disseram que monitoram as BMRs e foi predominante o monitoramento de acineto, enterobactérias e pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenem. Na atuação do farmacêutico, quando nós questionamos as funções desempenhadas pelo farmacêutico na instituição, 89 instituições disseram que possuem farmacêuticos clínicos na instituição, ou seja, 82% possuem farmacêuticos clínicos na instituição, 76% notificam suspeitas de reação adversa a medicamentos, erros de medicação, suspeitas de desvio de qualidade ou ineficácia terapêutica, 62% realizam conciliação medicamentosa, a admissão dos pacientes, 53% disseram que o farmacêutico compõe formalmente o serviço de controle de infecção hospitalar, 43% orientam os pacientes sobre o uso correto de antimicrobianos e 60% atuam diretamente no gerenciamento do uso. E quando a gente pergunta sobre esse diretamente no uso de antimicrobianos, o farmacêutico, ele atua em 53 instituições. Então, dessas 53 instituições que nos responderam que o farmacêutico atua no gerenciamento, nós perguntamos sobre o papel, né, as funções que ele faz. Então, 79% participa da elaboração de protocolos relacionados ao uso de antimicrobianos, 75% sugerem otimização da posologia conforme função renal, 75% participam da avaliação de DDD, 53% dos dias de terapia e 51% e 21% monitoram vancocinemia e nível sérico de aminoglicosídeos. Para nossa discussão, eu trouxe aqui, esse aqui foi o nosso resultado, que foi bastante equilibrado, 36% público, 31% privado e 32% filantrópico. Esses aqui são dados da divisão de infecção hospitalar de 2021, dos hospitais que respondem, que atendem e validam juntamente com o CVE. Então, aqui, o público
teve 28%, o privado 38%, mas o filantrópico continuou, estão equiparados. Quando nós questionamos sobre as categorizações das UTIs, 40% foi predominante em UTI cirúrgica, e aqui está o relatório também da divisão de infecção hospitalar, quando eles respondem o número de hospitais notificantes por especialidade cirúrgica, 621, quase os 700 hospitais responderam sobre essas especialidades cirúrgicas. Quando nós questionamos sobre o monitoramento das BMRs, as 3 predominantes de acineto, enterobacterialis e pseudomonas, aqui tem um boletim de segurança do paciente que fala sobre a resistência dos antimicrobianos no acineto, que está aqui, no carbapenem, aqui na enterobactérias e aqui na pseudomonas. Quando nós questionamos sobre o monitoramento, se possuem protocolos e diretrizes de infecção de corrente sanguínea, pneumonia hospitalar e infecção do trato urinário, nós tivemos respostas que predominaram nas instituições, né? E aqui nós temos também o boletim de segurança do paciente, que relata a densidade de incidência por ano de infecções da corrente primária da corrente sanguínea laboratorial. Nós temos aqui infecção do trato urinário, a densidade de incidência por ano, e aqui nós temos a PAV, pneumonia associada à ventilação. Sobre monitoramento de vancocinemia e do nível sérico de aminoglicosídeos, baixo custo, efetividade, a vancomicina muito prescrita como terapia empírica, nós tivemos essa evolução do consumo aqui do antimicrobiano amikacina, em 2021, e aqui de 2018 a 2021, da vancomicina, né? Percebemos aqui em 2020, talvez por conta da pandemia, esse aumento. Aqui, quando nós questionamos se o farmacêutico notifica suspeita de reação adversa, 76% das instituições responderam que sim, e esse boletim aqui de segurança do paciente, ele nos mostra essa porcentagem de incidentes notificados por macro-regiões, e aqui na região sudeste nós temos 38%, né? São os NPS, os núcleos de segurança do paciente. A presença do farmacêutico clínico na instituição está em 82% das instituições. Aqui são dados do Conselho Federal de Farmácia e do Conselho Regional de Farmácia, da presença de farmácias hospitalares no Brasil e da presença de farmácias privadas e hospitalares no estado de São Paulo. Quando nós questionamos sobre as características presentes na atuação do farmacêutico, nós tivemos uma resposta satisfatória. 60% das instituições disseram que atuam diretamente no uso de antimicrobianos, 53% compõem formalmente o serviço de controle de infecção hospitalar, 82% possuem farmacêuticos clínicos e 70% possuem RH dedicado ao puro, e destes 94% possuem farmacêutico. Nós tivemos uma resposta satisfatória, mas tivemos limitações devido à taxa baixa de adesão. Nós também pensamos que são 425 hospitais, né, com UTI aqui em São Paulo, e somente 103 responderem isso. Por que os outros não responderam? E se eles foram responder? Quando abriram um questionário, viram que tinha atuação do farmacêutico. Bom, não tem um farmacêutico, então não vou responder. Pode ter sido uma das nossas limitações. No preenchimento do questionário também, que foi o tempo de 3 meses, não, pode ser que se tivesse um tempo maior, talvez a taxa fosse maior de adesão, ou do próprio profissional dentro do serviço de controle não ter recebido esse e-mail, ou esse e-mail ter sido desviado, né, para outra caixa de mensagens. Os laboratórios de microbiologia clínica enviam relatórios para 98% das instituições. O profissional farmacêutico está inserido em nossa amostra. No entanto, 60% estão inseridos diretamente no gerenciamento do uso de antimicrobianos e 53% compõem o serviço de controle de infecção hospitalar. O monitoramento do consumo de antimicrobianos
está em 94% das instituições e das BMR em 98% das instituições respondedoras. As instituições mensuram 76%, notificam suspeita de reação adversa, e a divulgação dos resultados e indicadores do PURA para os profissionais da instituição se deu apenas em 48% das instituições. Essas foram nossas conclusões. E agora eu quero falar dessa publicação. Nós enviamos um resumo para o Congresso Europeu de Microbiologia e Doenças Infecciosas, é o maior congresso de microbiologia clínica e doenças infecciosas, e o nosso resumo foi aprovado e será publicado nos anais do congresso, motivo de muita alegria. É isso, muito obrigado. Eu falei que eu não ia chorar, porque eu já chorei essa semana. Quero agradecer a doutora Denise e a doutora Geraldine, do Centro de Vigilância Epidemiológica, as secretárias do IMT, do Departamento de Infecção Hospitalar e do Serviço de Controle de Infecção, a Roseli, a dona Luísa, Caroline, dona Cristina e dona Sueli, a banca examinadora, doutor Lauro Perdigão, muito obrigado, doutora Cristiane, minha colega de Santa Paula, muito obrigado, doutor Leandro, muito obrigado, doutor Rodrigo e doutora Thais, doutor Ícaro, muitíssimo obrigado por mais essa colaboração, a todos os meus amigos e aos meus familiares. E é isso. Meu pai, minha mãe, minha irmã Rayana, minhas tias Roselândia, Maria e Rosemary. Muito obrigado. Então, Rafael, acho que pode sentar. Eu vou convidar os membros da banca, Cristiane e Leandro, para virem. Lauro, só um segundo cheque. Se você puder testar seu microfone, por favor. Teste, teste. Ok. Funcionante. Bom, então, para a arguição, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, os professores de fora do programa, eu vou convidar a professora Cristiane para a primeira arguição, depois o professor Leandro, e ao final o professor Lauro, que faz parte do programa, fica como terceiro na arguição. A minha sugestão é que a gente possa fazer na forma de pergunta e resposta imediata, porque isso acho que facilita o desenvolvimento, né? Isso, 20 a 30 minutos para a arguição, acho que esse é o tempo. Cristiane, então eu vou te passar o microfone por conta da transmissão. Bom dia a todos, bom dia à banca examinadora, aos meus colegas aqui, ao Rafael pela defesa, né, por construir esse trabalho tão bonito, tão importante. Eu acho que sempre um trabalho científico, né, que gera uma tese de pós-graduação, ele deve levar em consideração que ele vai ser utilizado para alguma situação em benefício da comunidade, de todos aí. Esse trabalho, ele tem que ser utilizado para isso. Parabéns, eu sei que é um trabalho árduo, né, da farmácia, de todos os pesquisadores aí. A gente está num país onde a ciência, né, o investimento na ciência, ele é complicado, então a gente tem que trabalhar, né, se sustentar e fazer ciência, né? A gente sabe disso como é difícil nas madrugadas, né, Ícaro, né? Para a gente poder evoluir. Então, meus parabéns, tá? Muito obrigado. Vou fazer, então, um bate-papo sempre, tá? Isso aqui é para ser gostoso, né? Para ser um aprendizado para todos, tá? Então, parabéns. Não vou falar de coisinhas pequenas de vírgula, essas coisas, porque não tem muito sentido, né? Depois, se quiser, eu te entrego aqui, porque a gente corrige 10 vezes e sempre sobra, né? Sempre todo mundo olha e sempre sobra uma vírgula, sempre sobra um S a mais, um S a menos, tá? Então, assim, eu queria começar pelo teu resumo, tá?
Então, está na página 9, não tem paginação aqui, né? Porque é resumo, mas você coloca aqui um ponto que é mais uma consideração. Você coloca: os farmacêuticos podem desempenhar um papel importante na melhoria do uso de antimicrobianos. Não acho que podem, não. Os farmacêuticos, eles desempenham um papel extremamente importante. Então, vocês são o cerne, vocês são o esqueleto de um programa gerenciado de antimicrobianos, stewardship, uso racional, o que a gente usa aí para falar. Então, vocês são os protagonistas. Eu acho que quem trabalha aí fora sabe como a gente não vive mais sem o farmacêutico clínico ali no dia a dia. São vocês que passam o dia inteiro no hospital, são vocês que gerenciam isso. Então, isso tem que ser valorizado. Essa sua tese, ela precisa circular, assim como outras, né? Esses trabalhos, para que a gente possa ver como as coisas precisam mudar. Você mostrou a importância da multiresistência, a gente não vai sobreviver sem vocês trabalhando arduamente. Muitos serviços já têm isso, a gente sabe, a gente vive isso, né, Ícaro, numa realidade grande no país, mas muitos ainda não têm, como você mostrou, nem o farmacêutico inserido no programa de controle no programa de controle de infecção hospitalar, sendo que é uma portaria onde há obrigatoriedade, e isso não existe, você mostrou isso. Se isso foi um viés do estudo ou não, né? Mas a gente sabe que é uma realidade. A gente está em São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, né? O estado que mais tem, imagina nos COFINS aí, Sim, pois né? é. Então, a minha primeira consideração, uma consideração, tá? E o que eu queria te perguntar aqui, a primeira pergunta minha é própria no resumo, você coloca que 98% das instituições são atendidas por laboratório de microbiologia clínica. Existe uma pergunta sobre o laboratório de microbiologia. Agora eu vou puxar, né? O Ícaro sabe, eu estou trabalhando com microbiologia há um ano, então eu estou com grandes dificuldades de entender algumas coisas. E aí você coloca lá que eles têm o laboratório de microbiologia. E não há uma pergunta da qualidade desses laboratórios. Você pensou em fazer isso? Você tem a única pergunta que tem lá é assim: o laboratório trabalha com disco de fusão, né? Então, pergunta muito. Então, você tem diretrizes, né, de segmentos, tem portaria já dizendo que desde de 2018 é obrigatório, né? A gente sabe que não está, seguir o EUCAST/BRCAST, e a gente não tem essa pergunta, nem se tem o CLSI, se não tem, se segue alguma diretriz nacional e internacional. Você pensou em fazer essa pergunta? Porque só perguntar se usa disco de fusão ficou muito aberto. Entendi. Doutora Cris, muito obrigado por essa consideração. Eu não havia pensado nesse questionamento e eu acabei pensando só se as instituições recebiam relatórios do laboratório de microbiologia, mas essa consideração ela pode sim ser colocada, acrescentada em um projeto futuro. Mas sim, muito obrigado, essa é uma ótima consideração. Até porque a gente sabe que por aí os laboratórios de microbiologia, eles fornecem resultados, né, muito complicados e a gente trabalha com eles, né? Então a gente direciona todo o nosso esquema. A maioria é terceirizado, né? Até ser terceirizado, mas o problema é a qualidade desses laboratórios fornecendo dados realmente que, né? Esses dias eu recebi uma hemocultura de um Staphylo aureus do Hospital de São Paulo, de serviço de diálise, com 28 antimicrobianos testados, sensível a nitrofurantoína e polimixina B, um Staphylo aureus em hemo. Olha a gravidade disso, né? Então, era só uma consideração da qualidade desses laboratórios, que acho que seria legal, né? Perguntar: olha, você segue o CLSI, você segue o EUCAST/BRCAST, tá? Então, acho que valeria a pena. Só uma consideração, tá? Bom, vamos lá. Uma outra consideração, até que é dado de literatura, página 16, você usa bastante o uso irracional de antimicrobianos. Eu acho que é uma palavra muito agressiva e não aproxima a gente da ponta. Você mesmo falou, né? Nossa, ninguém gosta nem de... A gente tenta corrigir dose, ninguém quer. A gente anda... CCH ninguém gosta, né? Gosta da CCH. Entrando dentro da UTI, então, você sai de perto. E a gente sabe que o que a gente usa mais é inapropriado. Atualmente, a literatura é uso apropriado e inapropriado. Você pensou em mudar isso? Como é que você escolheu isso? Ou foi mais do que você viu anterior à literatura? Acho que foi mais acompanhando a literatura, mas sim, uma consideração a dizer aí. E eu disse isso, acho que em algum slide na introdução, né? O uso apropriado dos antimicrobianos. Mas colocarei essa informação aqui, sim, no nosso trabalho. Obrigado. Perfeito, perfeito.
Bom, nessa mesma página aqui, é só para, né, você coloca, nos últimos anos, o conceito stewardship vem sendo bastante utilizado diante das necessidades do uso racional e adequado de antimicrobiano. Só lembrar que stewardship agora não é só para antimicrobiano, né? Então, você tem antimicrobial stewardship e tem diagnostic stewardship, por ser uma palavra que você está usando para outras coisas. Então, só colocar nesse o stewardship de antimicrobiano e não, né, só como... Porque a gente só usava para antimicrobiano, agora a gente usa para um monte de coisa, porque é uma palavra que não tem tradução, mas é uma palavra que diz navegar naquilo, né? Você acompanhar aquele dado, tá? Combinado. Vamos lá. Da 19, material e métodos. Eu gosto muito de ler material e métodos, eu adoro, eu fico navegando no material e métodos para poder até entender o que eu vou ler lá na frente, né? E eu senti que foi muito resumido, muito pouco elucidativo. Você lá na frente, depois eu falo, você explica o que é o DOT, o DDD e o LOT na discussão. Então, isso é material e métodos, tá? Eu usei a tal métrica, a métrica é assim, eles dividem por tal, então eu puxaria no material e métodos, né, a descrição do DOT, de como que você descreveu o consumo de quais as métricas utilizadas. Você coloca lá DOT, LOT e DDD, né, que você perguntou, mas isso está na discussão. A explicação está na discussão e tem que estar no material e métodos. Materiais e métodos, tá? Combinado. Bom, questionário eletrônico, de novo, né, assim, enfatizar um pouco mais o laboratório de microbiologia devido à qualidade, ele tem uma relação muito, muito grande, né, com a resistência. E a outra coisa que eu queria só te perguntar se você pensou isso, você coloca estratégias de uso racional e adequado. Aí você coloca lá no anexo, auditoria, alertas no prontuário a cada 7 dias, né? Testes rápidos de vírus respiratórios, e aí nos testes rápidos você coloca um enorme número de testes rápidos que a gente gostaria, né, de chegar no PS, todo mundo fazer. E isso aconteceu porque a tua coleta provavelmente foi na época da Covid, próxima Covid. Então, até colocar, porque a gente sempre briga como infectologista, controle de infecção, de ter alguns métodos diagnósticos mais rápidos em pronto-socorro, mesmo na UTI, para que a gente não use antimicrobiano em suspeita de infecções respiratórias que são virais. E a gente sabe que a maioria é viral. E o paciente vai ganhar 2, 3 dias lá, um antimicrobiano que não tinha necessidade sendo viral. Aqui ficou bem alto a tua... e você não descreveu isso, olha, eu acho que de repente isso foi muito alto, porque a impressão que dá, acho que 70 e poucos %, né, a impressão que dá é que todo mundo não faz. Acabou a Covid, isso vai parar, né? Isso, o que a gente queria... para. Então, eu acho que é legal você discutir isso. Olha, foi muito alto porque isso... Vamos ver se, de repente, essa abertura toda, né, possa ter ajudado. Tá? Você pensou em colocar isso? Como é que você pensou nisso? Não pensei, mas aí com o seu apontamento, sim, ele é válido, porque tem essa relação, com certeza. Porque, né, eu acho que antes disso devia ser o que 20%, 15%, ninguém deixa nem fazer porque ninguém deixa fazer, né? Não só para... Não paga, né? Concordo. E o público não tem dinheiro e o privado não paga. Exatamente, tá? Bom, você comentou, ia perguntar aqui por que você achou que a taxa de adesão foi tão baixa do ponto de vista de um trabalho tão legal, né, tão importante, né, eu acho que eu respondi, né, e só discorre um pouquinho mais, por que a taxa de adesão com tantos hospitais foi tão baixa? Você colocou... Sim, aproximadamente 800 hospitais cadastrados aqui em São Paulo, destes 425 possuem unidade de terapia intensiva. Eles acessaram 300 instituições acessaram o nosso questionário, só que somente 103 completaram e preencheram todo o questionário, e aí eu pensei na hipótese de que não tem atuação do farmacêutico, não preencherei o questionário, não sei, ou a questão, né, nós tivemos mais de 100 instituições que não acessaram, não tiveram oportunidade de acessar, por quê? Né, não receberam, ou a gente sabe de algumas realidades que nem computador tem direito, enfim, né, recursos mesmo estruturais e organizacionais. Então, eu pensei nessas hipóteses. Tá. E pelo que você falou, você foi atrás, mandou lembretes, tudo isso, Mandei. mesmo assim Mandamos a turma não reminders quinzenais. Perfeito, perfeito. E aí, assim, eu gosto bastante de números, né? De números, assim, de N.
E vocês pensaram, né, eu vi aqui na natureza da instituição, foi muito equilibrado, privado, público e filantrópico, de colocar um número de leitos dia, né? Porque assim, se você pegar, o HC respondeu esse questionário, o Hospital das Clínicas, olha o número de leitos, né? Então assim, você colocar de repente, isso daria uma robustez, você olhar, olha, foram 380, sei lá, 4.800 leitos dia que responderam, de hospitais, e de UTI foi um N, porque aí você olha 30, 31, né? E dividir isso também, a gente sabe que o Brasil é enorme, São Paulo é enorme, né? Dividir, já que você lá na frente coloca, utilizar isso para estratégias públicas ou até privadas, né, de melhoria da gente, é esse o objetivo, né, de você mostrar que a gente precisa melhorar. Você pensou primeiro em fazer esse N que fica mais visível, né, de você ver quantos UTIs, quantos leitos de hospital, e a segunda coisa é dividir por região, ou seja, região, eu tenho a região oeste do estado de São Paulo, a região sul daqui, até para ter, nossa, São Paulo não tem problema, eu não preciso agir, mas de repente eu preciso ir para o interior. Você pensou nisso? Você tem esse dado para... Tem os dados, não pensei isso no momento de dissertar no trabalho, mas aí depois, acho que é um processo de melhoria contínua, né? Nós vamos lendo e vamos tendo insights toda vez que leio. E aí eu tive esse insight de colocar isso, tenho esses dados sim, e posso sim colocar no nosso trabalho, dividir por região. Mas o número de leitos dia, nós não capturamos esses dados. Mas... Isso, leitos totais. Não, paciente dia não, leitos mesmo, né? Leitos Bad temos, day, pacientes dia não. Não, porque a gente sabe que a taxa é leitos, não paciente dia, leitos mesmo. Eu tenho Sim. tantas UTI, porque a maioria está preenchida, né? Com tudo isso. Eu acho que Temos daria... esses dados. Eu acho que para uma publicação, de repente, fazer leito aqui, não, né? Mas assim, e mostrar a diferença da região. A partir do momento que você coloca, olha, isso deve utilizar em estratégias públicas e privadas para melhoria, eu acho que você tem que falar aonde, né? Onde que eu vou melhorar isso? Né? Na cidade de São Paulo eu não preciso, de repente, mas no interior, né? Lá para outras regiões que responderam, acho que valeria a pena dividir setorizar o estado de São Paulo, que é tão grande, né? É praticamente um país, né? Vários países da Europa são bem melhores do que o estado de São Paulo, tá bom? Tá bom. E aí você mostra as realidades diferentes, tá? Só uma sugestão, e eu entendi que você tem o dado, de repente, vale a pena para, né, publicar um outro paper, né? Aqui só para, na página 24, você coloca, né, a composição aqui dos profissionais, aí você coloca, diferencia microbiologistas de biólogos, não sei, né, acho que não tem necessidade, porque 99% dos biólogos, dos microbiologistas são biólogos, né, acho que poderia deixar uma coisa para enxugar um pouquinho, tá? Sim, sim. Isso aqui eu já falei. Não, e aqui, ao que você atribui essa resposta na página 27, né? Daí você coloca a atuação do farmacêutico clínico, né? E aí você coloca de novo, né? Compondo formalmente o SCIH, que deve ser o CCIH, né? Porque a gente tem diferença do CCIH do SCIH. Lembrar que o CCIH é um órgão consultor, a portaria coloca que a farmácia tem que estar no CCIH, diferente do SCIH, que é o órgão executor, que no geral que é enfermeiro, médico e um auxiliar administrativo. Apesar de que agora a gente luta muito por farmacêutico clínico dentro do SCIH, para passar junto com SCIH, que seria extremamente importante. Isso aqui você quis dizer CCIH ou SCIH? CCIH, né? Isso, tá. Isso. E você tem essa divisão do público e do privado, que deve ser muito diferente, né? Deve ser muito diferente. Eu tive esse insight depois. Nós temos esses dados no REDCap, no software, nós capturamos e aí conseguimos fazer essa divisão aqui para publicações. Enfim. Perfeito, porque eu acho que cobrar dos públicos aqui é extremamente importante, né? Porque a resistência no público é extremamente elevada, né? O uso inadequado aqui, inapropriado também, tá? E você atribui o que essa participação, pensando no que você viu da literatura, a essa pequena participação da farmácia? Custo, conhecimento técnico, pouca gente, recursos humanos, o que você atribui a essa participação tão enxuta?
compondo formalmente a CCIH, acredito que sim, recursos financeiros, organizacionais, estruturais, a própria, eu acho que cultura, né, olha, o farmacêutico, ele tem sim atuação dentro de um programa de uso racional de antimicrobianos, ele agrega valor, agrega custos, enfim, então é necessário, e eu pensei muito nisso e na própria experiência também, né, do dia a dia, de ver que somos sim, como você disse, pilares também desse programa. Perfeito. Tabela 9, página 28, você coloca a participação da avaliação, né, de novo do farmacêutico, de consumo do DOT, do lote e do DDD. Só que assim, você coloca, né, 28, foram avaliados aqui 53, você coloca 28, né? Mas se você olhar na tabela anterior, você vê lá que fazem DOT somente 41 hospitais. Então, você não pode fazer essa divisão pelo 53. Você tem que dividir aqui o 28 pelo 41 que fazem, e não por todo mundo, entendeu? Porque a participação no DOT, se não faz, não tem que dividir ali. Não faz. Entendeu? Entendi. Tá? Porque daí vai para 68%, né? O DOT, o lote vai para 60%, vai uma grande diferença, porque né, quase ninguém faz lote, né? Isso. E o DDD já cai um pouquinho, vai para 52% e não 75%. Então, era só para você rever, porque você não pode dividir se não faz, né? A participação no que faz. Se não faz, você tira ele do denominador. Concorda? Concordo. Tá bom. Na tabela 10, você repete de novo o dado, tá? DOT, lote com essa, tá? E vou finalizar. Discussão. De novo, né? Embora a taxa, você coloca aqui no segundo parágrafo, embora a taxa de resposta tenha sido baixa, de novo, eu colocaria o leito dia aqui, que eu acho que ficaria bem legal. O N deve ser bem mais robusto para você, tá? E não acho que seja baixa aqui, não, tá? Combinado. Na última parágrafo, só um comentário, você coloca sempre desenvolvendo a excelência em mecanismos de comunicação institucional. Acho que é bom você poderia ter desenvolvido um pouco mais a interlocução entre os pares, entre a farmácia, a equipe médica, tudo isso, que é extremamente importante, tá? Uhum. Na próxima página, tem o nível de organização do PURA no estado de São Paulo, tá? Eu acho que você falou aqui na apresentação, mas eu colocaria no texto aqui segundo parágrafo, acrescentaria a epidemiologia local no texto, porque é importante, você falou aqui de conhecer a epidemiologia local, falou na discussão, falou tudo isso, mas eu acrescentaria um pouco mais no texto aqui. Discorrer mais aqui, Isso, né? Tá? E até no tempo, que assim, a gente sabe que stewardship não é sobre não usar antimicrobiano, é usar adequadamente. Uhum. E, de repente, uma pergunta que é importante é o tempo, né, de antimicrobiano, você pôs lá até 7 dias, você tem um alerta. Mas, assim, até perguntar, quanto tempo você trata uma pneumonia, né? A gente viveu isso, né, Ícaro? A gente trata uma pneumonia associada à ventilação mecânica 21 dias. Quanto que a gente trata agora? Né? Então, isso é importante. A gente contribuiu lá atrás, né, para essa multiresistência. Então, de repente, quanto tempo vocês tratam uma pneumonia, né, para ventilação mecânica, infecção da corrente sanguínea? Você não fez essa pergunta, não precisa, mas era legal saber, porque o tempo é muito importante do uso do antimicrobiano. Tá? No último parágrafo aqui, você coloca, última linha, tendo como base os documentos da versão do EUCAST, tá? Na versão brasileira do EUCAST, tá? Só uma correçãozinha. E, na sua discussão, só para organizar, eu acho que você vai e volta, você fala da micro, aí você volta para a tecnologia da informação, mas você fala em comunicação, você volta para micro, fazer uma coisa assim, vou falar da microbiologia, vou falar por blocos. Por blocos, e no final você discorre da associação, da importância da associação de todos eles, tá bom? Combinado. Mas é só tá? A outra coisa, não sei se o seu orientador concorda, mas que tem muita briga, né, é o uso o carbapenem. Carbapenem em inglês, né, em português a gente usa carbapenêmico ou carbapenema, como muita gente usa. Você usa o carbapenem, tá? Não sei se vocês discutiram isso, mas só, tá? Uma questão de... Sim. Tá? E reveu-se, na página 32, reveu o último parágrafo, que eu acho que tem que reconstruir a frase, ficou um pouco confusa. Depois você revê com o seu orientador, tá? Mas eu achei a frase confusa no entendimento. Na página 32, né? 32, o último parágrafo. Quando falamos de precisão e agilidade, combinado. Tá?
E uma coisa que eu acho que você, até comentei com o Ícaro antes, você coloca na 34, o primeiro parágrafo, as últimas 3 linhas, é sabido que para a realização de auditorias, a instituição deve prover recursos humanos especializados, mas somente 62 dos hospitais nos informaram a distribuição de seus profissionais dentro do programa. Então, acho que aqui faltou discorrer ao longo dessa última página aqui, a portaria que rege ao controle de infecção, que rege a CCIH, o SCIH, a sua formação, tá? Que é de 25 anos, o Ícaro até falou, foi quando a gente entrou e começou a fazer controle de infecção. Nada mudou. A gente ganhou tantas auditorias, tantas acreditações, tanto tempo, e eles não mudaram a portaria, que deveria ter sido acoplada com a realidade atual do que a gente vive no mundo, tá? Então, acho que poderia discorrer, já que é uma coisa para você mexer com as estratégias de saúde no país aí. Tá bom? Você pensou em fazer alguma coisa? Você sabe, a portaria é muito antiga, né? Sim, e super concordo para colocarmos nesse ponto aqui do nível de inserção do programa no Estado de São Paulo. Perfeito, perfeito. Acho que vale a pena discorrer um pouco mais aí, comentar num paper, alguma coisa desse tipo, tá? Isso. De novo, assim, eu dividiria até em público e privado, algumas coisas, por exemplo, na 36 você fala do nível sérico, que a gente sabe como é importante o nível sérico de drogas, né? A gente está falando de vancocinemia, né? Alguns serviços já usam AUC, a maioria não usa, são poucos que usam, né? E aqui, eu acho que dividir, até para você cobrar disso do público e privado, né? O privado faz 25% faz 90% e o público faz 20%, que de quem você cobra, né? Até para uma política de cobrança. Então, acho que essa divisão aí, você tem esse dado? Temos. Bem legal para você. Dividir aqui por setores, né? Já que o objetivo aqui é você cobrar melhorias no nosso país aí. Então, para saber. Sim. Exatamente. Eu senti também essa divisão de público e privado e setorial pelo Estado também, tá? Bom, no segundo parágrafo, você fala de microbiologia, assim, a microbiologia, né? Então, você coloca aqui, ó, nas 4 últimas linhas do terceiro parágrafo. O ponto focal é a concentração inibitória mínima, porque você comenta sobre PK/PD, né? Que a gente ainda está muito pobre no nosso país, né? Avaliação disso. Então, você coloca aqui assim, né? A concentração inibitória mínima é extremamente importante. Eu concordo, a gente não deveria mais viver assim. Em algumas situações, a concentração inibitória mínima em métodos laboratoriais, mas aí eu volto lá que você pediu disco de fusão, que não dá concentração inibitória mínima. Então, se você tivesse usado, vocês fazem automação com microdiluição, vocês fazem métodos epsilométricos, aí a parte microbiológica você conseguiria, né? Falou, olha, tem sim e dá para usar. Então, acho que isso valeria a pena, não tem como você retornar isso agora, mas é só para você falou. Sim. Num trabalho futuro, tá? Porque você faz PK/PD aqui, tá? Então, acho que lá para frente, você pensar em fazer um doutorado nisso, que é bem legal, né? Você pensar nessas outras, continuidade como um doutorado aqui, tá? Terminando. Na página 38, aí eu coloquei lá que 38, a primeiro parágrafo, eu acho que isso aqui é material e métodos, que você discorre do DDD e DOT, eu realmente não colocaria aí, tá bom? Na 38? Que aí você fala do DOT, do que é DOT, o que é DDD e como se calcula, tá bom? No primeiro parágrafo. Se eu tô com a versão correta. Eu colocaria isso lá, tá? No último parágrafo também, aí já foi comentado aqui, né? Você coloca a despeito desse contexto, muitas vezes o farmacêutico é escalado para desempenhar múltiplas funções, sem dúvida nenhuma. Você não tem o farmacêutico, você não sabe quantos tem, e isso de diferenciar também, né? Uhum. De quanto tem cada serviço, e se eles são exclusivos ou não, que não é, a gente sabe, né? Então, isso acaba fazendo com que você tenha dificuldade. Então, acho que eu estratificaria aqui público-privado, estratificaria se no público ele é mais exclusivo do que o privado, e o número que você tem em cada um, e você tem do paciente o leito-dia, isso é importante também, né? Eu tenho tantos leitos-dia, e aí eu tenho tantos farmacêuticos para esse contexto. Sim, tá? Sim. Bom, estou terminando aqui na página 39, que é a última aqui, tá? Você coloca algumas limitações.
Então, você coloca baixo retorno, é uma limitação, acho que você tem um monte de limitação, mas que você pode trabalhar com elas, né? Queria que você comentasse um pouquinho mais as limitações. A micro terceirizada, que eu não acho que isso é uma limitação, a partir do momento que você tem uma micro bem próxima, com qualidade, é melhor do que ter uma micro porcaria dentro do local, né? Então, isso é importante. E o restante, você só justifica, né, nas suas limitações, você olhar, você justifica o porquê do baixo retorno de respostas aos questionários. Então, fica uma limitação maior, é o baixo retorno dos questionários. Acho que você tem mais limitações para discursar, e você falou isso na aula, entendeu? Sim. Então, acho que aqui ficou faltando, na aula, está muito mais complementar o que você falou, do porquê das suas limitações, tem bastante, porque tem mesmo, não tem como não ter, né? Mas aqui você acho que na discussão você falou pouco, e acho que você deveria ter enfatizado um pouco mais. Sim, entendi. Tá? Rafa, acho que é isso, tá? Queria parabenizar você, tá? E eu queria saber qual que, pelo trabalho, é um trabalho difícil, como eu te falei desde o início, né? Como é difícil trabalhar a ciência no nosso país, mas eu queria que você agora finalizasse um pouquinho e falasse quais são as suas perspectivas, o que você acha que o seu trabalho contribuiu e contribuirá para isso, e como que você vai desenvolver para frente a partir daqui, você tem que continuar estudando sempre, né? Como que você vai desenvolver e acreditar que isso possa acrescentar muito, né, na medicina de saúde pública e privada do nosso país. Muito obrigado pelas considerações, doutora Cristiane. Contribuindo através de ações educativas para o público, né, para o estado de São Paulo, no caso aqui, mas que isso reverbere em outras instituições, em outros estados, essas ações, imbuir nos profissionais que sim, o farmacêutico ele é importante, ele agrega ao programa. Acho que meu pensamento é nesse caminho, assim, de espalhar isso, essa nossa atuação dentro do programa. Muito obrigado. Cris, obrigado pelas considerações. Leandro, por favor. Bom dia. Primeiro, agradeço aí o orientador, o mestrando, pelo convite de participar dessa banca. Parabenizo pelo trabalho, um trabalho incrível com o impacto, né, estadual de avaliação no programa e da importância disso nos dias atuais, tanto na parte que a gente sabe que no futuro a gente tem cada vez mais uma mortalidade aumentada desses pacientes, mas também a sustentabilidade dos serviços de saúde, que a gente sabe que quanto mais o paciente interna, quanto mais tempo ele fica internado, hoje a gente tem uma questão de sustentabilidade de sistema de saúde muito precária, tanto na parte pública quanto privada. Então, isso é extremamente importante e eu senti um pouco de falta de discussão disso, falando um pouco do impacto econômico sobre o que a gente tem de realidade, sistema de saúde, na parte de discussão. O trabalho, como eu disse, assim, extremamente importante, inovador, e eu acho que é o maior da área que a gente tenha conhecimento aqui, trazendo um dado da nossa realidade que a gente possa ter aí ações para melhoria dos nossos programas de stewardship. Mas eu tenho algumas considerações que eu gostaria de fazer comentários agora, pensando no seu desenvolvimento, como tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional, se você vai seguir com um doutorado, que você também se tornar mestre, né? Então, assim, algumas considerações eu acho que são importantes, e também para ajudar na sua publicação, quando você for realizar esse artigo. Sim. Então, a qualidade e a revisão só um momentinho que eu vou ter que... No dia estava mais difícil, era melhor ter imprimido, estava viajando, eu tive que fazer a correção pelo meu computador. Tranquilo. Bom, eu tenho algumas correções de como vírgula ou que algumas frases que não ficaram muito claras. Eu coloquei isso tudo no PDF, e eu vou estar compartilhando com vocês, e aí vocês podem fazer essas correções. Iniciando aqui pela introdução, você começa falando um pouquinho da introdução, e eu acho que isso também é extremamente importante. Sempre referenciar, Rafael, quando você coloca dados de taxas de prescrições inadequadas são de 20 a 50. Esses dados, eles vêm de vários estudos. Eu acho que era importante pegar os estudos originais e não referenciar um relatório que diz sobre esses dados.
Então, eu colocaria em cada frase ali, referenciando isso, segue durante a introdução em vários momentos. Tem um Sim. grande parágrafo e no final tem as referências. Eu procuraria colocar mais próximo a referência, na hora que dá o ponto daquela frase, você referencia para a gente saber de onde vem aquele dado, Entendi. tá bom? E não no final E não no do final do texto, parágrafo. todas as referências falando aquele parágrafo grande, né? Então, Uhum, isso fica um pouco difícil da gente saber de onde vem aquele dado, né? Para a gente confirmar. uhum. Eu acho que tem, seguindo na introdução, na página 16, você repete várias vezes eventos adversos, tem um momento que você fala eventos adversos, e aí poderia seguir com aumento da mortalidade e aumento de custos, aumento de seleções de bactérias multiresistentes. Não precisaria ficar falando eventos adversos várias vezes na introdução. Uhum. Isso na página 16. Na página 16, né? Também na página 17, poderia adicionar uma referência nessa parte de você tem um parágrafo inicial, onde ele termina falando, nos últimos anos o farmacêutico clínico recebeu uma maior atenção e ficou evidente durante a pandemia do Covid. Eu acho que falta uma referência nesse contexto também. Sim. E aí a gente vai para a página 17, quando você inicia esse parágrafo falando aí do guideline do American College, né, falando da importância da farmácia clínica, e logo abaixo você sai, eu acho, um pouco do parágrafo, e eu acho que nesse momento aqui seria importante você discutir e colocar os estudos de grande impacto, que a gente tem muito estudos de grande impacto, a maior parte deles são americanos, falando como o farmacêutico contribui nos programas de stewardship. Sim. E aí depois você vai para um outro, deixa eu ver se ele muda aqui. Descendo um pouquinho esse parágrafo, você fala então dos últimos guidelines e você volta em setembro de 2001. Então eu colocaria em ordem cronológica das ideias esse parágrafo falando do contexto da OMS em setembro de 2001, eu colocaria anteriormente aos novos guidelines que saíram, só pela questão de clareza e Sim. segmento cronológico. Ficando organizado de forma cronológica, né? Segmento cronológico. Em outra parte, você também cita, em 2004 foi criado um sistema de vigilância estadual, aí só colocar que é do estado de São Paulo, né, porque não falo de qual estado é, acho que São Paulo, Brasil, então isso acho que é importante. Algumas partes de você sempre colocar o nome completo antes de fazer a abreviação, mas isso eu vou estar te mandando. E eu acho que eu senti falta de um parágrafo para contextualizar melhor para que não temos conhecimento das situações nos hospitais no Brasil. Então, a gente tem escassez de dados publicados, que é o que justifica o seu trabalho. Então, um pouco antes, eu acho que poderia melhorar o parágrafo, justificando o objetivo do seu trabalho. Então, eu acho que nessa parte também esclareceria melhor o problema que a gente tem hoje no Brasil. Sim. Eu também padronizaria alguns momentos você fala unidade de terapia intensiva, outros momentos você fala unidade de tratamento intensivo adulto. Então, eu deixava uniforme, colocaria UTI do começo ao final para não ficar mudando de nome ali durante os assim estudos. como eu fiz com Pura, né? Defini Sim. Pura e foi... As suas tabelas também, algumas partes nos títulos, tem umas questões, às vezes, só está a porcentagem, então eu colocaria o N, que é N seguido de porcentagem, né? Mas isso eu também acho que são pequenas coisas que a gente sabe que no dia a dia, na hora de escrever uma dissertação, é super complexa e passa batido, então é super tranquilo. E uma questão, quando nós chegamos aí na parte de número de farmacêuticos, como a doutora Cristiane já citou aí muito bem, falando sobre a gente entender um pouco melhor sobre o cenário público e privado, eu acho que quando eu li o trabalho, eu falei 5 farmacêuticos, é muito pouco. Porque quem lê o trabalho e não é farmacêutico, às vezes esquece que um hospital funciona 24 horas e 7 dias na semana. Então, será que são 5 farmacêuticos no hospital para cobrir uma escala de 24 horas por 7 dias na semana? Então, seria muito pouco farmacêutico. É um farmacêutico por dia? Mas mesmo clínico, para revisão de prescrição, a gente tem uma escala. Então, eu acho que isso a gente precisaria entender um pouco melhor, porque às vezes traz um dado até que é um pouco positivo e a realidade muito pior do que essa, então, às vezes, nos hospitais.
Essa é uma discrepância que talvez seja a forma como o documento, o instrumento de, exata, como a pergunta é feita, né? Isso pode ser o que enviesa a resposta, né? Mas, de fato, parece pouco, como a pergunta foi farmacêutico clínico, depende de como que o respondedor interpretou a atuação do farmacêutico, né? Exatamente qual farmacêutico você estava falando, porque isso é muito pouco para um número de hospitais que reporta que tem 90% de farmacêuticos no programa. Então, bom, se eu tenho 90% de farmacêutico, trabalho com tão pouco farmacêutico, alguma coisa está errada, né? Então, qual das duas respostas, né, estão erradas? Então, eu acho que é isso. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é na hora da interpretação. A gente recebe muito desses formulários, na minha época, eu trabalhei no hospital, e muitas vezes é a CCIH que vai preencher e não tem essa comunicação. Você discutiu isso um pouco no seu trabalho, como uma limitação, né, de você ter um trabalho aí cross-funcional de equipes e que as equipes conversassem para responder esse trabalho. E aí eu acho que eu deixo até gostaria de saber de você o que poderia ser feito do seu ponto de vista para que se no futuro você aplicasse um formulário, você fizesse diferente para melhorar isso, o que você faria? Teria... Doutor Leandro, muito obrigado pela consideração, concordo. Começando pela presença do profissional dentro do programa, isso já traz, já acho que encurta, diminui essa distância que nós temos hoje, né? Da presença do farmacêutico dentro do programa, e aí isso acredito que facilitaria mais a comunicação e aumentaria o número de ações voltadas para ações do RH dedicado ao programa. Eu acho que é por aí. eu acho que também, assim, para um vídeo explicativo, né, do questionário, talvez seria bem curto, ele Sim, é seria verdade. super, super útil para tirar dúvidas, porque quando a gente lê o questionário, tem alguns pontos que você lê e você fala, nossa, mas o que eu responderia aqui? Tem coisas que são parciais e a resposta é binária, sim ou não. Então, eu acho que assim, um vídeo curto explicando para ser mandado para as instituições, talvez hoje ajudaria muito nessa questão de interpretação melhor do questionário. Concordo. Nós deixamos e-mail, telefones, né, à vontade das instituições, mas eu concordo sim com a questão do vídeo. Acho que Eu traz acho que é mais. algo para o futuro, ou Sim. talvez um novo trabalho também do orientador que queira ter isso como uma ferramenta para melhorar a interpretação do formulário, porque realmente formulário às vezes a gente lê e as interpretações são complexas mesmo, né, das questões. Relacionada à tabela 4, na página 25, só para eu entender, os sistemas eles misturam manual com tecnologia, né? Porque quando a gente soma não dá 100%, então provavelmente eles Isso. têm esses ambos Aí sistemas tem aqui. o Excel, mas também tem Sim. um formulário de papel, é isso mesmo. E a coleta de dados, né, ela entra como aqui na mesma tabela de testes rápidos e uma mistura aqui do que você tem de estratégias no programa do que como você coleta. Eu separaria as tabelas, eu acho que são coisas diferentes, e eu separaria como é a forma da coleta e como são as estratégias. A minha dúvida só que era assim, se você considerou que coleta seria uma das estratégias. Sim, eu concordo com você, eu separaria mesmo na parte de microbiologia, colocaria os testes próximo e na parte de coleta eu deixaria como estratégias. Estratégias, muito bem. Bom, um dado muito interessante é na tabela 5, né, que quando a gente olha o número de hospitais que têm protocolos, eles têm para tudo, né? Quem faz para tudo. E aí o restante não faz e não faz nenhum, porque é muito próximo os dados, são tudo acima de 90% praticamente. Então isso achei isso super interessante. Eu acho que valeria a pena estar na sua discussão também isso, que eu senti falta de estar um pouco na discussão. Sim. Vamos para a discussão agora. Eu tenho a questão dos profissionais que eu acho que senti falta na discussão também, falar um pouco do dado quando você pergunta se esses profissionais eles são especializados ou não, e a gente sabe que na literatura a gente tem dados mostrando que se o farmacêutico não tem uma especialização, isso
dificulta muito a atuação dele no stewardship. Então, eu acho que também no questionário, ter especialização pode ser em farmácia clínica, mas a gente sabe que fora do Brasil, onde os farmacêuticos têm uma atuação muito grande em stewardship, além de farmácia clínicas, eles precisam fazer infectologia. Então, eu acho que isso poderia ter vindo para a discussão também, para contribuir bastante, já que o seu estudo tem um foco principal na atuação do farmacêutico clínico. Sim, concordo. Durante a discussão também eu senti falta de em vários momentos eu sinto falta de uma comparação, seja no Brasil ou que a gente tem mais dificuldade de dados, quanto fora, no exterior, assim, se o nosso dado ele é alto ou ele é baixo. Então, às vezes, só traz o dado, se o dado só nosso aqui do que foi encontrado no estudo, e não discute se ele é alto ou baixo fora do que a gente tem nos estudos da literatura. Sim. É só o resultado. Colocar isso na discussão, né? E na página 32, a gente começa, no último parágrafo, o apoio que muitas vezes discutimos com a racionalização e otimização dos processos. E quando você chega lá embaixo, daí você muda para alguns dos métodos utilizados no laboratório e fala do EUCAST, né? Eu acho que esse parágrafo ele não se correlaciona do que o texto vem discutindo desde o início. E aí ele muda totalmente de ideia, assim, do que a microbiologia faz, do que como a gente estava sendo discutido de teste rápido anteriormente. Eu repensaria uma sugestão só na questão de clareza de ideia durante o discorrer da discussão. Também um outro dado que eu acho que é bastante interessante é que uma alta taxa de laboratórios que enviam os dados para os serviços, né? Só que a gente sabe que muitas vezes esses dados vêm em uma planilha, e aí essa planilha dá muito trabalho de ser interpretada. Então, talvez também isso a gente entender, porque eu trabalhei muito tempo com stewardships em muitas instituições no meu trabalho anterior, e a gente tinha muita dificuldade de ter um mapeamento microbiológico na instituição, porque não é fácil. O serviço recebe um relatório geral, mas para interpretar, ter sistemas que ajude o médico, ou o enfermeiro, ou o farmacêutico que está no serviço, a interpretar esses dados, para formar relatórios e gerar protocolos desses relatórios. Muitas vezes esse dado vem e, como ele dá muito trabalho manual, essa planilha de Excel ela acaba não virando um protocolo final por causa dessas dificuldades de tecnologia. Mas o laboratório de microbiologia informa um dado. Então, eu acho que esse sempre a um leitura gap, desses dados. a leitura dos dados é sempre bem desafiador pelo serviço. Já estou bem terminando. Um dado que me preocupou bastante, e eu acho que valeria a pena ter uma discussão mais aprofundada da informação, é a baixa porcentagem de hospitais com CFT. E aí eu fiquei na dúvida se realmente eles entenderam o que era CFT quando responderam, porque a gente sabe que, assim, a gente tem portaria do Ministério da Saúde, a gente tem resolução do Conselho Federal de Farmácia, e a gente tem farmacêuticos nesses hospitais. Então, eu fiquei um pouco nessa dúvida. Eu acho que vale trazer um pouco para a discussão a dúvida, a resolução para a discussão também, falando da nossa portaria, da obrigatoriedade de CFT, né? Que isso ajuda muito no programa também, né? Porque é a disponibilidade dos antimicrobianos na instituição. E um ponto que valeria só você rever, eu fiz uma contagem das questões, e o texto cita que tem 69 questões, mas quando eu conto no formulário não bateu essa informação. Então, para a publicação e para a revisão da dissertação depois, eu acho que vale a pena dar uma olhada se são 69 questões mesmo. Sim. Bom, tá, eu faço isso. Tem algumas questões abertas ou não, e eu delimitarei. Parte do farmacêutico e plantões eu já falei. Gostei do seu parágrafo da página 36, falando um pouco da atuação do farmacêutico, de todas as dificuldades que o farmacêutico traz. Eu acho que poderia
referenciar esse parágrafo. Eu acho que a gente tem dados para mostrar as dificuldades do farmacêutico, então não tem referência nesse parágrafo, então deixaria ele um pouco, para deixar ele um pouco mais formal. Ele está um pouco Sim. informal, assim, Na porque a página gente sabe as 36. dificuldades todas que o farmacêutico tem para conseguir atuar, né? E também aí, chegando na parte final de discussão, eu vi que você separou um pouco o que é PKPD e depois você separa que os farmacêuticos fazem vancocinemia. Uma grande porcentagem de pacientes de hospitais fazem vancocinemia, e aí você fala que não fazem PKPD. E vancocinemia está dentro de uma estratégia Sim. de PKPD. Sim. Então, eu reveria esse dado porque, então, acho que tem mais hospitais que fazem PKPD. E aí, quando você fala de PKPD, eu não entendi exatamente o que é PKPD. Se é infusão prolongada, se é fazer monitoramento sérico, porque são várias ações dentro de PKPD. Entendi. E também aí a última questão aqui que eu fiquei um pouco na dúvida que eu gostaria de tirar com você, quando você fala que os farmacêuticos fazem orientação de uso de antimicrobianos, isso eu acho que não estava no formulário, mas você poderia comentar um pouco, durante a internação, no momento da alta, que ele vai com antibiótico profilático, às vezes pós-cirúrgico, onde tem uma atuação do farmacêutico para revisar. Dentro da atuação dos farmacêuticos, Sim. qual é a pergunta? Orientação de uso de antimicrobianos para os pacientes, né? Sim, eu coloquei essa pergunta mesmo. Orienta os pacientes sobre o uso correto de antimicrobianos, só que no formulário nós não especificamos se é no momento da alta, se é no momento da admissão. Realmente, isso é importante. Ou então, discorrer mais sobre essa pergunta Sim. e deixar ela Até eu acho mais... que citar um pouco o que o farmacêutico poderia fazer nesse momento, né? Isso. Porque muitas vezes falar, o farmacêutico orientar durante a internação ou talvez na alta da importância dele dele ter adesão ao tratamento antimicrobiano. Sim. Como ele vai não dividir com o vizinho esse antimicrobiano, como ele vai descartar esse antimicrobiano depois, né? Isso. E, assim, contribuindo até com uma pergunta da doutora Cristiane, assim, além do que você pensa de futuro para esse trabalho, como você pretende, assim, dar um feedback para as instituições e para o retorno dos serviços, assim, do que você criou de dados hoje? Bom, reformular com essas questões que vocês levantaram e que o doutor Lauro fará também, publicar, levar essa resposta para as instituições, não somente para as instituições que acessaram e responderam o nosso questionário, mas para todas as instituições, pensando aqui instituições paulistas, mas também né, fora de São Paulo, levar isso, prospectar essa incidência de atuação do farmacêutico, validar a atuação do farmacêutico dentro do programa, dizer da importância, né, para a comunidade, não somente para a comunidade científica. Então, acho que dessa forma, né, através de ações educativas, políticas, levar o resultado para as instituições, acho que por aí. Bom, são essas considerações, parabéns pelo trabalho. Muito Tem obrigado, doutor Leandro. a parte da sua arguição, né, ela foi muito clara, eu acho que você foi muito calmo na forma de passar a mensagem, também isso foi muito bom, você demonstrou segurança. Eu acredito que muitos dados que foram apresentados nos slides, eles não estão escritos, então, estão muito melhores os gráficos, estão muito melhores a clareza da informação, até a parte introdutória, então eu daria uma revisão para pegar essas informações, tentar juntar e deixar esse material que é a dissertação escrita, né, de uma qualidade bem melhor, porque a apresentação está muito boa. Parabéns. Muito obrigado, doutor Leandro. Obrigado, Leandro. Depois, ao final, eu vou fazer alguns breves comentários sobre o que vocês colocaram. E eu vou convidar antes disso, antes do fechamento, o professor Lauro para fazer a sua arguição. Lauro, 20 minutos a meia hora. Bom dia. Bom dia. Acho que você é até mais objetivo, Igor. Eu vou procurar ser mais objetivo.
porque a banca já falou muito aqui do que eu ia falar. Primeiro, eu quero agradecer o convite ao aluno, ao Rafael, ao Ícaro e ao programa. Muito obrigado por participar. Eu estou muito honrado de estar na banca também com os professores Cristiane e o Leandro. Rafael, eu vou começar falando da tua aula, que foi bem calma, foi bem clara, foi bem coerente, foi coesa, que você sabia o próximo slide que você ia falar. Isso facilita muito a compreensão de quem está ouvindo, e isso faz parte do processo do pós-graduando, né, de se comunicar e apresentar o seu produto, defender o seu produto na defesa pública. Queria parabenizar você pelo tema, que é um tema de extrema relevância, e parabenizar também pela escolha do orientador. Eu vi você entrando no mestrado, eu vi que você já entrou como um fã do Ícaro, bem-vindo ao time, todos somos. Parabéns, o Ícaro tem esse papel de educação, de fomentar essas discussões importantes, inovadoras, e você então, é um agraciado também desses ensinamentos dele. E eu fiquei feliz com uma confusão que aconteceu na minha cabeça, Rafael, que o teu mestrado profissional ele se confunde com o mestrado acadêmico, né? Então, assim, a gente tem dados científicos e tem um produto técnico e misturado. E isso mostra para a gente o quão importante é uma condução adequada de uma pesquisa como essa. Que a gente, às vezes, o olho ferve para fazer uma coisa científica, às vezes o olho ferve para fazer uma coisa técnica, e é graças a esse trabalho que vocês fizeram, né? Eu acho que, de forma geral, você gerou dados muito importantes. Eu acho que houve algumas tendências pessimistas no seu texto, mas que são revertidas na sua aula. Eu acho que tu tinha uma coisa no texto de mais, foi um pouquinho, foi mais para depressão. E eu não acho que tem dados muito ricos, você falou isso na aula. De vez em quando até tu rabiscou essa depressão de apenas 100% dos hospitais, não, apenas 100% não, todos os hospitais, né? Então, eu acho que tem muito material aqui para você explorar. Eu adoro curiar, os agradecimentos eles são sempre postos, né, na tese, então eu me acho no direito de ler, acho que é uma sessão muito pessoal, mas achei muito fofo você agradecer as pessoas que foram muito importantes para esse trabalho, incluindo esse orientador, incluindo o CVE. Os pontos do resumo abstrato, a professora que já falou, eu acho assim, que eu fiz a sua leitura, li sua tese uma vez, foi gostoso. Aí a segunda vez, sofri um pouco. Aí fui para a terceira vez. Na terceira vez, eu fiquei mais intenso, porque eu acho, Rafa, que aqui está pronto, a sua dissertação está posta. Sim. Mas acho que provavelmente você e o Ícaro já devem ter discutido muitos derivados dela, né? Como, por exemplo, um artigo de revisão, que nos falta, como o professor Leandro falou, com comparações de dados internacionais e tudo. Então, eu acho que na sua introdução, não estou aqui para mexer na introdução, estou aqui para aproveitar o esqueleto da introdução para um produto científico que pode sair dessa revisão. Então, você vê todo bonitinho no uso de antibiótico, a resistência, o papel do uso adequado em prolongar a vida útil dos antibióticos, né? Hoje, as bulas dos novos antibióticos trazem isso. Quer dizer, o novo antibiótico diz, me use com moderação, para que eu não entre nessa fadada ao erro. Você fala do reporte da OMS, que é aquele que antecipa o apocalipse dos antibióticos, é muito importante esse reporte para a saúde pública, que é a primeira vez que a OMS traz isso como uma questão. E aí, a primeira pergunta da tua arguição. Por que você não explorou o conceito de programa? O que é um programa? O que se espera de um programa? Temos fórmulas para um programa? Quais são as estratégias? A gente já tem um Global Action Plan da OMS, a gente tem um Plano Nacional de Multi-R, que dentro eles falam lá, de controle de multi-R, no PAN-BR, dentro eles falam a importância da assistência farmacêutica. E, sabendo que você é um tigre que defende o farmacêutico nesse papel farmacêutico que você eu não entendi por que você não explorou muito essas questões, se
fica isso realmente uma provocação para a sua revisão sobre a estrutura de um programa, o papel do farmacêutico, por exemplo, quais são esses papéis, auditoria com feedback, ajuste para a função renal, para obeso, interação medicamentosa, e eu acho que você foi muito modesto só citando o papel do farmacêutico do custo, sabe? Além disso, a interpretação de indicadores. Por que você não explorou isso na introdução? Mas essa coisa de mostrar como existe uma tendência da farmácia, as últimas diretrizes falam isso, existem esses papéis bem definidos, o professor Leandro falou sobre trabalhos robustos, mostrando o papel do farmacêutico, que não é coisa nova, né? Tem mais 2000, mostrando o impacto na incidência de CETIF. Então, por que você quis pular? Foi proposital para deixar para discussão? O que você achou disso? Sim, eu concordo com você, doutor Lauro. Na aula, né, nos slides, eu até eu coloquei isso, eu discorri mais sobre esses conceitos e concordo, sim, que eu deva acrescentar esses conceitos na introdução aqui para uma futura publicação. Discorrer mais da função, né? Falei muito do consumo, da farmacoeconomia, porque eu acho que quando pensa em farmacêutico, já pensa em números, contenção de gastos, mas realmente tem outras funções muito importantes e vale a pena, sim, discorrer sobre elas na introdução. Perfeito. E aí, tem uma outra dica também para essa revisão, porque talvez você, não sei qual a magnitude disso, mas eu gostaria de ver isso escrito em algum canto, que é essa questão cronológica. Você fala da portaria 2616 e cita antes dela a criação do CVE em 2 linhas, na página 17. E me deu muita vontade de você ter contado a história do CVE, porque nem todo mundo que vai ler é do HT, nem todo mundo que vai ler entende a dinâmica Denise Brandão e Geraldine Madaloso. Então, me deu vontade. O Estado de São Paulo foi pioneiro nesse controle de iras. Existe uma planilha em que a gente declara os indicadores, o consultante de cabeça. Me deu uma vontade, uma saudade do que eu não vivi nesse texto, entendeu? Que é contar a história do CVE. Se eu fosse um curioso olhando sua dissertação, eu queria entender o que é esse fenômeno que é o núcleo de infecção hospitalar do CVE. Assim como um conceito que você traz depois, lá no feito em método de resultado, que o seu trabalho foi apresentado no Comitê Estadual de Infecção Hospitalar. Então, existe um comitê estadual. O que é esse comitê? É Denise mais alguém? Então, eu na introdução, eu sei que eu estou no bastidores, eu não me coloquei no lugar de uma pessoa que não conhece, curioso sobre o cenário sobre o qual você se debruçou para o seu trabalho. Então, de repente, para a sua revisão, aí fica essa dica de contar um pouco quem é o CVE, que a gente sabe a importância dele para o Estado. Eu concordo 100% com você, eu coloquei isso nos slides, sim, eu tenho que refazer esse parágrafo aqui que eu coloco em 2004, foi criado o sistema, e vou sim discorrer mais sobre o CVE, enfim, foi parceiro do começo até o final nesse projeto, e doutora Denise e doutora Geraldine, com certeza. Perfeito. Rafael, deixa eu te dar outra dica para a próxima rodada do seu doutorado e para os seus artigos. Sim. Então, a questão conceitual de materiais e métodos. O seu critério de inclusão foi assim: hospital de cuidados agudos com pelo menos 5 leitos de UTI, né? Só que lá nos seus resultados, o que é que você exclui? Quem tem menos de 5 leitos. Não é isso? Isso. Eu não posso excluir o que eu não incluí numa metodologia. Tá? Critério de exclusão não é o contrário de critério de inclusão. Então, eu posso incluir mulheres e excluir gestantes. Elas foram incluídas. Mas eu não posso incluir adultos numa pesquisa e depois excluir crianças. Porque elas nem incluídas foram. Sim.
Então, ou você aqui diz, incluir todas as UTIs monitoradas pelo CVE e excluir as que eu tenho menos de 5 leitos, Entendi. ou incluir as de 5 leitos e nunca fala para a gente da de menos de 5 leitos, tá? Porque uma coisa não é o contrário da outra. É importante você ter que quando a gente olhar aqueles algoritmos dos artigos, foram incluídas 1.000 pessoas e foram excluídas 800. Essas 800, elas foram incluídas. Depois, se eu quiser olhar o banco de dados das excluídas, eu posso olhar. Mas elas só podem ser excluídas se em um momento elas foram incluídas. Na minha tese, aprendi isso com a Ana Sara, na minha tese, a gente olhava quem tinha infecção por Gutierrez, que era candidato a fosfomicina. E era assim, as infecções eram muitas, mas as pessoas não tinham indicação porque ou tinham ido a óbito ou estavam em processo de óbito. E ela falando, Sara, ninguém está sendo incluído. E ela falava, não, está assim, você não está avaliando todo mundo? Está incluindo todo mundo. Só que só vai ganhar a droga essas pessoas. E aí você está excluindo essas daqui. E aí, esse é o conceito de critério de inclusão e de critério de exclusão. Você excluiu da sua análise quem você incluiu. Tá? Fica a dica aí para a próxima. Já estou na reta final. Estou muito curioso com esse alfa. O alfa aparece aqui no método, o coeficiente alfa. Sim. Você validou seu questionário, não é isso? Isso. Aí ele não aparece nunca mais, só no método. Pois eu coloquei ele na introdução e não discorri sobre, não falei disso depois. Eu preciso realmente colocar isso nos, talvez, materiais e métodos. Mas aí, Rafa, o que eu fico em dúvida é assim, eu queria que tu me dissesse se tu acha ele vital para a tua pesquisa, porque assim, se eu vou fazer uma pesquisa de incidência, eu quero saber quantos casos de raiva eu tenho numa população, quantos casos de difteria, quantos de tétano, quantos não sei o quê, é sim ou não. O meu questionário, ele provavelmente, isso aqui eu estou falando, pelo amor de Deus, é dúvida mesmo, não estou dando nenhuma opinião técnica não, porque eu não tenho essa segurança. Mas o alfa, ele vem aqui para dar uma confiabilidade no seu questionário. Eu acho que o seu questionário ele não dependia dele para ser confiável ou não, porque ele avalia meio que incidências de farmacêutico na unidade. Então, eu queria saber se tu fez alguma coisa com ele do tipo, não, depois que a gente terminou o questionário, a gente olhou questões que fragilizavam esse alfa e a gente eliminou essas questões e ficou com esse questionário aqui, que é o final que a gente aplicou. Ou a gente aplicou o alfa, deu tudo certo, a gente nem visitou mais esse conceito. Eu estou mais curioso de saber em que momento ele entrou e se ele foi útil e em que você usou. Entendi. Doutor Lauro, realmente isso é bem importante em dizer, ele é válido para questionários, mas ele não entraria no nosso. Posso comentar? Sim. Posso comentar aqui, Laura, de fato, porque esse coeficiente, ele é interpretativo, né? Então, por exemplo, a radiologia usa muito, quando quer validar a interpretação de uma tomografia de tórax, por exemplo. Nós três aqui avaliamos a tomografia e aí a gente preenche um formulário e nós vemos qual é o nível de concordância entre os três avaliadores. Então, é nesse sentido. Como aqui o questionário ele não tem um padrão ouro, né? Na verdade, ele é exploratório, não se aplica você ter um... É isso mesmo. A vergonha na banca, né? Eu falei, menino, eu tenho que estudar mais isso. Eu sei que ontem eu me dediquei algumas horas a ele. E até que a maioria dele é utilizado em escala de Likert, né? Que é aquele nunca concordo, mais ou menos concordo, não sei o quê. E aí eu vi que ele pode ser aplicado num assim, não. Mas depois eu fiquei pensando, não, a pesquisa dos meninos, acho que nem precisava dele, eu acho, para ser validada, porque é exploratório, como você falou. Então, achei que, mas adorei ter estudado esse coeficiente. Com relação aos resultados, Rafa, eu fiquei oscilando se realmente poucos responderam ou se isso é muito. Eu não sei. Quando a Cris falou, eu falei, realmente é pouco. Aí depois eu pensei, eu acho que não é tão pouco, porque quantos e-mails desses a gente responde enquanto serviço? Aí eu falei, quantos a gente ignora, nem sabe que recebeu?
Então, não sei se 100 hospitais terem respondido, 103 é pouco ou é muito. Em algum momento, tu achou que era muito? Tipo, foi só no segundo... No primeiro momento eu achei muito, eu fiquei muito, aí eu fiquei bem feliz. Aí depois eu falei, mas pensando nos 500, será que é muito? Eu acho que não. Aí depois eu falei, é satisfatório, Uhum. né? Eu acho que é muito, mas eu posso mudar de É opinião. satisfatório. Disponível para mudar de opinião. Eu achei muito, assim, os seus resultados, eu não vou, já foi muito explorado aqui na banca, mas é muito interessante que 78% das instituições têm um programa e que 94% tem a farmacêutica. Isso é um resultado que eu achei, esperava muito menos, vocês esperavam menos também? Olha, eu esperava menos, devido à realidade de muitas instituições, mas daí quando eu vi que 58 instituições de 62 disseram que possuem no RH um farmacêutico dedicado ao programa, isso é um número bem valioso, né, para a nossa realidade. E aí, doutor Lauro, cabe os apontamentos que o senhor fez, a doutora Cris, o doutor Ícaro e o doutor Leandro, de categorizar essas informações por setores, né, instituições, regiões, as regiões daqui do estado de São Paulo, que daí a gente filtra de uma maneira mais clara o que é e de onde vem. Rafa, uma dúvida. Não tem a categoria UTI adulto ou UTI clínico nas opções. Será que isso acabou fazendo com que a pessoa não preenchesse até o final? Porque Isso. quando você vê aquele boletim, a principal categoria de UTI é UTI adulto. No entanto, não tinha nas opções UTI adulto, não é? Ou eu estou errado? UTI neurológica, cirúrgica, queimados, trauma, transplante coronariana. Laura, eu vou traduzir um pouco aqui, porque o áudio estava mais difícil. Eu acho que... Veja se nós entendemos a sua pergunta, tá? Você tem muita UTI especializada como a principal, né, categoria de UTI. No entanto, quando ele mostra a categoria geral do boletim do CVE, a primeira que aparece é a geral e depois vem as especializadas. Então, será que foi um artefato da forma de apresentar a pergunta que enviesou, primeiro, a categorização e, segundo, tenha inibido respondedores justamente porque falou, bom, eu não tenho essa UTI, não vou responder? Isso, Essa é a pergunta, Sim, eu acredito nisso da mesma forma que pode ter inibido a instituição de não responder. Não tenho farmacêutico atuante dedicado ao programa, então não continuarei o questionário, assim como a sua pergunta da categorização das unidades de terapia intensiva. Pronto. Aí, para terminar, talvez duas ou três coisas. Uma, na discussão do seu artigo, que você vai entregar para o Ícaro, você vai tirar uns dias de férias, mas daqui a pouco você volta para o Ícaro para entregar outros produtos que você deve estar devendo. Eu acho que assim, nessa discussão vai caber você falar sobre as diretrizes nacionais de elaboração de PGTA, PGA, a nota técnica da Anvisa. Já existe uma rede brasileira de enfermeiros no combate à resistência. Cadê a rede brasileira dos farmacêuticos que está se articulando? Acho que podemos ser provocativos nisso. Com certeza. Então, acho que essa discussão está ótima. Traz a Covid para essa história dos testes, como a Cris falou, acho que os testes de vírus passaram aí pelo plus que a Covid teve que dar na gente. E queria terminar sobre uma questão que eu achei bem válida, sobre aquela reflexão inicial de misturar aqui com dados científicos com dados técnicos. Você validou um produto para estados aplicarem aos seus programas de infecção. Você pegou um questionário, montou um questionário, validou um questionário, e esse é o produto de um questionário para avaliação. Então, se no Ceará eu quiser aplicar esse questionário, a gente já teve uma experiência de Bochovski, Tolentino et al. Se a gente quiser aplicar em outro canto, e a gente, inclusive, pode aprimorar, para que a gente olhe subgrupo. Será que a acreditação foi que puxou
para ter mais farmacêuticos, foram dados de hospitais que têm acreditação, foram mais os filantrópicos. Então, eu acho que esse instrumento, a gente bateu um meio de campo, e que ele pode se perder, ele tem que ser aprimorado, né? Quem sabe no seu doutorado, quem sabe o CVE usa sistematicamente, periodicamente para avaliar, são dados do laboratório de microbiologia, o que é o PKPD que a gente está fazendo alusão. Então, eu acho que essa ferramenta, esse produto, ele não pode ficar no passado nem na sua dissertação. Rafael, para terminar, eu quero uma reflexão desse pós-graduando. Olha só. Pós-graduação, você fez uma pós-graduação numa instituição renomada. Eu quero saber o que é que esse programa de pós-graduação, sinceramente, mudou você enquanto aluno antes e hoje, no dia da sua defesa. Muita coisa mudou. Quando eu olho para o Rafa, que fazia a residência, que saiu com um trabalho de conclusão de residência e lia um artigo, um paper, um guideline, para o Rafael de hoje, né? A visão, a crítica é outra, é muito diferente. Isso é muito valioso para a vida, para a profissão. Eu saio muito feliz, assim, fico muito feliz com todas essas mudanças. Obrigado, minha questão era isso, Ícaro. Muito obrigado, doutor Lauro. Bom, pessoal, eu aqui presidindo essa banca e tendo orientado o Rafa, né, eu quero falar muito rapidamente aqui sobre esse momento, né, isso tudo, essa finalização, uma parte importante, né, da finalização do trabalho. Primeiro, agradecer vocês, a banca, né, esse momento é um momento, assim, vamos dizer, é o auge, né, do trabalho, porque é o momento em que você expõe tudo que foi feito e ouve de diferentes perspectivas, né, de pessoas com experiência no assunto, com carreiras dedicadas ao assunto, né, enfim, e pessoas com muita expertise, e a gente consegue botar no espelho, assim, né, é como se a gente estivesse se olhando no espelho e bem de perto, né, com uma lupa de aumento e enxergando todas as imperfeições e tal, e é muito bom. Esse momento é o grande momento de enriquecimento do trabalho. Então, agradeço a vocês por todas as contribuições, foram todas muito, muito interessantes, pertinentes, relevantes, enfim. Eu queria fazer um reconhecimento do Rafael como aluno, porque eu tive duas experiências com ele, né? Uma de residência de farmácia, eu orientei a monografia de conclusão da residência de farmácia, então eu conheço o Rafael desde a chegada dele aqui no HC, tá em São Paulo, né? No HC e em São Paulo, e tenho acompanhado o desenvolvimento pessoal e profissional do Rafael e concordo com ele que é uma trajetória que é perceptível, né? A olhos vistos, assim, o quanto que o Rafael cresceu como profissional nesse período, né? E eu tenho certeza que vai crescer muito mais daqui para diante e vai ter uma carreira brilhante pela frente. Aliás, já está muito bem posicionado profissionalmente aqui em São Paulo, trabalhando num hospital excelente e justamente dentro do programa de stewardship. Então, eu vejo, assim, uma carreira brilhante pela frente. Este trabalho em particular, ele atravessou a pandemia, né? Então, com todas as questões, ele precisou ser prorrogado, né? Quer dizer, a gente chegou ao final do prazo com necessidade de prorrogação por questões óbvias, né? Tudo que todo mundo passou durante a pandemia, então ele foi... o próprio programa, ele propôs a prorrogação. E, enfim, e esse trabalho, ele, para mim, tem um significado, assim, especial, porque eu sou um entusiasta dos programas de uso racional, né, pela minha carreira, né, acho que nós trabalhamos com isso. Eu sou um médico infectologista, mas o foco da minha carreira sempre foi em controle de infecção hospitalar, prevenindo infecção e trabalhando com resistência. Minha pós-graduação foi nesse sentido, então eu sou um entusiasta do stewardship. E sou entusiasta do trabalho multiprofissional, né? Então, é por isso que eu tenho os farmacêuticos, né? Então, sempre estou trabalhando muito em proximidade
com farmacêutico, enfermeiro, biomédicos, microbiologistas, etc., além dos colegas médicos de diferentes especialidades. E eu acho que isso é um pouco está no DNA de quem faz controle de infecção, né? Porque nós somos assim, né? Muito multiprofissionais, trabalhando em parceria com os administradores, enfim, né? Acho que essa é da nossa formação. E, Laura, você tocou num ponto que eu acho que é interessante falar aqui, que o produto final do mestrado profissional, ele é um pouco diferente do produto final do mestrado acadêmico, né? E a nossa ideia era justamente, eram duas, assim, né? Em primeiro lugar, era realmente tentar fazer um diagnóstico da inserção do farmacêutico no Estado que pudesse subsidiar o próprio CVE para que pudesse desenvolver ações educativas, que eu acho que é o que vem next agora, né? O que vem é você ter um programa de educação, de inserção, etc. Mas por onde que a gente deveria começar a inserir? Acho que essa era uma coisa. A segunda coisa que você trouxe, que eu acho que é fantástica, é depois, ao final eu vou falar, né? Quer dizer, o que a gente pretende fazer daqui por diante? Bom, a primeira coisa é corrigir as imperfeições do inquérito, justamente porque ele possa ser usado como um outro produto agora, que é um instrumento de autoavaliação, eventualmente, corrigindo questões de categorização, da avaliação de laboratório de microbiologia, que nós fomos tímidos, não olhamos muito para isso, porque o foco era no... Mas eu concordo que isso, sem dúvida nenhuma, vai acrescentar muito aqui. E, por fim, a questão que, Leandro, é isso, o inquérito é assim, foi a primeira vez que a gente trabalhou com inquérito em grandes populações. Inquérito não é uma coisa nada simples de fazer, porque você pode beber na fonte de vários inquéritos, mas para cada pergunta, quer dizer, o grande segredo aqui é como você perguntar bem, né? Você precisa da boa pergunta para que você tenha as respostas que façam sentido depois para aplicar, seja como instrumento de avaliação ou, de fato, como diagnóstico. Isso não é uma coisa nada fácil. Então, é uma experiência interessante com o inquérito, então, assim, a formulação, essa etapa da formulação do questionário é uma coisa que é realmente muito difícil, talvez seja a etapa mais difícil de um trabalho dessa natureza, né? Então, foi um aprendizado muito grande nesse sentido. Nós pilotamos, né, mas o nosso piloto ele foi menor do que a gente gostaria, mas, sem dúvida nenhuma, acho que aqui a sugestão da banca, né, que veio de praticamente vocês três, é o aprimoramento desse próprio trabalho que, com 100 respostas, o que a gente pode melhorar aqui, ele pode, de fato, ser apresentado como mais esse produto de aplicação na prática para autoavaliação, por exemplo. Essa é uma excelente ideia. E tem uma coisa que ninguém comentou, não, antes disso, né, antes do ninguém comentou, todo mundo já falou bastante aqui, né, dos 20% dos hospitais. É difícil saber se o copo está meio cheio ou meio vazio, mas porque realmente a taxa de resposta é uma das grandes questões e limitações de todo inquérito, né? E como que você atrai o respondedor, né? Você aumenta a taxa. Essa é uma questão difícil. Nós fizemos 3 lembretes, veio pela Secretaria de Saúde, o que na nossa fantasia ia ser um grande fator de adesão, né? Mas não foi, né? Mas, enfim, nós tivemos 20%. Com as respostas muito boas em relação à inserção do farmacêutico, a gente ficou aqui pensando que só quem é muito entusiasta do trabalho multiprofissional, que já tem um programa mais bem estruturado, é que acabou respondendo o questionário. Mas, ok, bom, de qualquer maneira, tem muita coisa para ser explorada aí, em termos de região, que já é um diagnóstico, em termos de privado ou público, etc. e tal. E o próprio instrumento de coleta de dados em si, né, que eu acho que essa é outra coisa, que nos deu aqui uma experiência e aprimorado pode ser muito útil para uma etapa posterior. E tem uma coisa que ninguém comentou, mas é uma coisa que eu vou colocar aqui, é que o objetivo 3 secundário, ele acabou não sendo cumprido em razão justamente do número muito pequeno de respostas, né, e não fazer uma correlação. Então, nos pareceu que seria uma correlação que não representasse, porque esse questionário talvez tenha uma boa validade interna, mas é difícil falar de validade externa para esse nível de resposta, né? Então, não faria sentido ir para esse objetivo 3, programado previamente.
Bom, e o que a gente entrega, eu acho que é bom, além de revisar com base nas sugestões, é a devolutiva para os hospitais respondedores, Leandro, eu acho que essa realmente, de maneira formal, é uma coisa importante, porque isso até é um ciclo virtuoso para que a gente tenha mais adesão aos inquéritos da própria secretaria, né? Então, acho que a gente deve isso para a secretaria, deve isso para os hospitais que responderam. Você quer comentar? Eu acho que até para os que não responderam e foram, receberam o questionário, porque eles respondem, poxa, eu deveria ter respondido, olha como tá legal isso aqui, como isso ajuda no futuro, espero que próximo, né? Então, de repente, para quem você mandou, né, responder, a pessoa vai sentir fazer o meia-culpa, poxa, eu não respondi, mas olha que respondeu, como foi rico o retorno disso, né? Então, acho que de repente, viu, Ícaro, até para dar um puxão de orelha para quem não respondeu. Trazer mais gente para a discussão, né? Acho que é sem dúvida. Eu acho que é isso. E por fim, eu acho que é a publicação, né? Porque a tese, bom, com todos os pontos corrigidos e depois publicada, fica na biblioteca, ainda que virtual hoje, todo mundo tem acesso, das universidades públicas, pouca gente lê as teses, né? Então, assim, fazer o paper é importante e publicá-lo por conta do acesso, né? Você consegue dar acesso dentro, fora do país, etc., para um assunto que é tão relevante. Então, o Rafael agora vai tirar férias de mim e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma a gente deve ter isso como um produto também ao final. Bom, é isso. Bom, com isso eu vou pedir licença agora para a plateia e interromper a transmissão do YouTube para que a banca possa se reunir e fazer a elaboração do relatório final. Certo. E depois eu chamo todos. Certo. O Diego, você consegue você está ouvindo? O Programa de Pós-Graduação em Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, esse é o relatório da Comissão Julgadora, que aos 11 de maio de 2023, atendendo o disposto no regimento da pós-graduação da Universidade de São Paulo, o candidato Rafael Bruno Rocha Tolentino, ao título de mestre, apresentou sua dissertação de mestrado com o título Avaliação da Organização de Programas de Uso Racional de Antimicrobianos e atuação do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva de adultos em hospitais do Estado de São Paulo. Esta comissão, indicada pela Comissão de Pós-Graduação, é de parecer que a banca considera que o aluno apresentou aula de forma didática, dentro do prazo estipulado e demonstrando o domínio do tema. A dissertação cumpre os objetivos e o aluno responde adequadamente à arguição de maneira crítica. Consideramos assim o aluno aprovado. Obrigado. Parabéns, Rafael. Muito obrigado, gente. Quer falar? Eu tô, enfim, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela presença, pelas contribuições, pela parceria. Desde sempre, o Lauro na entrevista do mestrado profissional, o Ícaro, também desde a época da residência, o Leandro, que eu conheci no Santa Paula, a doutora Cristiane também, minha colega de casa, nos trabalhos também. Então, muito obrigado. A gente fica sem palavras, assim, porque é um momento muito importante, né? Muito obrigado.